alguma dúvida em relação àquela lista, a gente conversa a respeito, tá bom? Hoje eu queria fazer esses exercícios que eu selecionei para vocês, porque vão funcionar como uma espécie de revisão. E deixei a aula da semana que vem para tirar as dúvidas de vocês com relação àquelas duas últimas listas que eu tinha passado de polímeros para vocês, tá? Vamos ver se a gente consegue compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai fazendo os exercícios. Esses exercícios eu disponibilizo eles para vocês também, tá? Sim, senhor. Alguém aqui está me perguntando se eu sou médico. Ainda não, eu estou fazendo o 5º ano de medicina, tá? Eu termino ano que vem, mas eu estou nessa batalha aí. Certo, Gabriel? Mas eu sou formado em odontologia, sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial, que é uma área bem médica mesmo da odontologia. Já trabalhava em hospitais, fazendo minhas cirurgias, tá? E estou agora trilhando esse caminho aí da medicina para ver se eu consigo agregar alguma coisa a mais à minha profissão, né? Ver se eu consigo aprender um pouco mais aí sobre a área de saúde para poder ajudar as pessoas da melhor forma possível, fazer um trabalho bacana. Beleza? Logo, logo vocês estarão junto comigo aí. Eu sei que muitos de vocês querem ser médicos também, tá? É uma batalha dura, uma batalha pesada, mas eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir também chegar lá, né? E a gente está aqui justamente por isso, tá? Estão me perguntando se eu me formei primeiro em odontologia, viu, gente? Fiz odontologia primeiro, depois que eu terminei o odonto, logo em seguida eu fiz meu curso de especialização, minha residência, né, em cirurgia bucomaxilofacial. Depois eu fiz química, tá? Depois de química eu fiz um mestrado em cirurgia bucomaxilofacial e agora eu estou fazendo medicina. Vocês veem que eu sou um cara meio teimoso, né? Eu gosto mesmo de estudar, viu, gente? Parece que é brincadeira, mas não é não. Eu gosto de estudar mesmo, eu acho que é bacana, é uma coisa que me satisfaz e tamo aí. Tá bom? Odontologia eu fiz lá na Unievangélica, em Anápolis. E meu curso de ruas, né? Faculdades que valem bastante a pena. E a gente vai acompanhando. Dá uma olhadinha aí, ó. Primeira questãozinha da Unicamp, diz assim, ó, o estireno é polimerizado formando poliestireno, um plástico muito utilizado em embalagens e objetos domésticos, de acordo com a equação. Estireno, gente, infelizmente é não vulgar, né? Se tem uma coisa que é meio chata no estudo dos polímeros, é justamente isso, tá? Porque a nomenclatura dos polímeros, normalmente, ela não segue as regras IUPAC, tá? Aqueles nomes sistematizados e tal que vocês conhecem, né? Normalmente, os nomes dos polímeros, eles são derivados dos nomes vulgares, que são aqueles nomes que, né, não têm regras estabelecidas, porque normalmente esses nomes são mais curtos e são mais fáceis para a população em geral memorizar. Para a gente que entende de química, a gente entende que nomenclatura vulgar é mais chata, porque a gente tem que decorar, né? Mas para o cara que não entende de química, você chegar e falar um nome curto para ele, pequeno, igual você falar para ele, olha, esse produto se chama estireno ou poliestireno. É muito mais fácil que você falar para ele, olha, esse produto se chama polifenileteno, né? Ou polivinilbenzeno. Então, assim, por conta dessa facilidade mesmo com a população em geral, é que a gente usa mais nomenclatura vulgar, tá? Esse estireno aqui, galerinha, é o monômero, tá bom? É esse produto, esse reagente, melhor dizendo, que vocês estão vendo aqui, ó. Veja que o nome oficial dele, segundo as regras da IUPAC, é justamente o que eu te falei. Você pode chamar de fenileteno, tá? Considerar o fenil como ramificação e o eteno como cadeia principal. Ou você pode inverter também as coisas e chamar de etenilbenzeno. Lembrando que o etenil também é vulgarmente chamado de vinil, então muita gente fala vinilbenzeno. Observe que esse polímero aqui, ele é um polímero de adição comum. Duda, como é que você identificou que ele é de adição comum? Primeiro, eu identifico que um polímero é de adição quando o polímero é o único produto da reação. Veja que só tem o polímero como produto, não tem mais nada, tá? Quando eu tenho só o polímero como produto, com certeza se trata de um polímero de adição, tá bom? Aí eu olho os monômeros. Se os monômeros forem todos iguais, derivados de alcenos ou alcinos, eu vou dizer que ele é um polímero de adição comum. Se for derivado de alcadieno conjugado, eu já vou dizer que é um polímero de adição 1,4.
E se for derivado de mais de um tipo de monômero, ou seja, monômeros que têm dupla ou tripla e monômeros que têm ligações duplas conjugadas, aí já é um copolímero. E se por acaso, além do polímero, formar uma outra molécula menor, aí já é um polímero de condensação. Tá? Então, essas são as características que a gente usa para a gente identificar os tipos de polímeros. Beleza? Esse polímero aqui, gente, é o isopor, tá bom? O poliestireno é o isopor. Bom, dos compostos orgânicos abaixo, qual deles poderia se polimerizar numa reação semelhante? Faça a equação correspondente e dê o nome do polímero formado. Então, dá uma olhadinha nesses 4 monômeros que vocês têm aqui e me respondam. Qual deles você acha que formaria um polímero semelhante a esse que foi dado no enunciado? Pelo que eu acabei de dizer para você, só pode ser como resposta a primeira molécula. Né? Porque a primeira molécula é a única que tem uma insaturação entre os carbonos, onde existe a ligação π, e é essa ligação π que vai ser quebrada para abrir as valências para cada um desses carbonos e os fragmentos poderem se unir. Né? Esse polímero derivado dessa primeira molécula vai ser idêntico a esse que foi dado no enunciado, trocando apenas o fenil por metil. Tá? E como ele deriva de um monômero chamado propileno, o nome do polímero será polipropileno. Então, tá aí a resposta para vocês. Ó. Tá? Eu resolvi a questão, coloquei para vocês a resolução aí, e vocês podem, né, depois dar uma olhadinha. Olha a resposta que eu dei. Olha, isso é até como uma forma de você já treinar que tipo de resposta que você tem que dar caso você vá fazer vestibular em algum lugar que tenha prova discursiva. Né? Ó, o poliestireno é um homopolímero. O que é homopolímero? É um polímero formado por monômeros iguais, né? Lembra que aqui a gente partiu só de moléculas idênticas, tá vendo? Todas as moléculas iguais, eu chamo de homopolímero. De adição comum. Por que eu sei que ele é de adição comum? Porque ele deriva de uma molécula que tem ligação dupla entre carbonos. Tá? Então, ele é proveniente da polimerização de monômeros insaturados. Sendo assim, o composto dentre os fornecidos que pode se polimerizar de forma semelhante ao propileno. A reação seria idêntica a essa que você está vendo. Olha como ficou bonitinho, ó, coloridinho, né? O propileno aqui em verdinho. Esse laranjadinho que vocês estão vendo aqui é para indicar a ligação π que se quebrou. Quando essa ligação π se quebra, abre-se uma valência para esse carbono da dupla e uma valência para outra dupla, que eu desenhei em laranjado aqui. Ó. Essas valências indicam que esses fragmentos que vocês estão vendo entre colchetes aqui, ó, eles vão se ligando uns aos outros. Um do lado do outro, um do lado do outro, um do lado do outro, até formar o polímero. Tá bom? E o polipropileno é um plástico, né? Assim como todos os polímeros de adição comum, viu, gente? Todo polímero de adição comum é genericamente chamado de plástico. Tá bom? O polipropileno, para quem não conhece, é aquele plástico mais duro, mais seco, que é usado, por exemplo, para fazer para-choque de carro. Beleza? Tem uma perguntinha aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Professor, se eu tivesse um polímero junto com um H2O, ele seria de condensação ou de adição? Então, a resposta é condensação. Toda vez que formar um polímero e mais alguma outra molécula junto, tá? O polímero é de condensação. Para ser polímero de adição, só pode ter o polímero como produto. 100% dos átomos provenientes dos monômeros estarão presentes no polímero. Tá? Já no polímero de condensação, lembra que algum átomozinho ou algum grupo de átomo é retirado de cada molécula para criar condições para que as estruturas se liguem. Beleza? Vamos lá. Depois a gente vai ter polímero de condensação também para trabalhar com ele, tá? Alguma pergunta? Alguém abriu o microfone aí? Quer falar alguma coisa? Então vamos lá, vou passar para a próxima questão. Número 2 está assim, ó. Acetileno, ó, é uma questão da VUNESP, né? Vestibular da Unesp lá. Ó. Acetileno pode sofrer reações de adição do tipo. Então veja, aqui você tem o acetileno, que é o etino, né? Uma ligação tripla, reagindo com acetato de vinila, né? Pelo que você pode ver aqui na reação, vai quebrar uma π, né? E aí o hidrogênio vai entrar num dos carbonos e o restante do grupo vai entrar no outro carbono e vai dar esse composto aqui que é o acetato de vinilo. Tá, mas isso aqui não interessa muito para a gente não. Isso aqui é só um exemplozinho mesmo de uma reação. A polimerização do acetato de vinila forma o PVA, de forma estrutural assim.
Esse PVA é o polímero que é produzido a partir desse monômero aqui. Ó. Tá? Alguém descobriu que tipo de polímero esse PVA representa? Ele é também um polímero de adição, viu, gente? Não sei se vocês perceberam que não está explícito, mas nesse C2H3 aqui embaixo tem uma dupla, ó. E é justamente a pi do C2H3 que vai quebrar para os dois se unirem. Tá vendo? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, C2H3, ó. Tinha uma dupla aqui antes, quebrou a pi e abriu uma valência para cada carbono, tá vendo? E esse restante aqui da molécula, ó, que eu estou passando o cursor ao redor, ó, ficou pendurado, fazendo o mesmo papel aqui, ó, do metil e fazendo o mesmo papel aqui do fenil, como se fosse ramificação do polímero. Tá? Bom, só para vocês entenderem o enunciado, né? Letra A. Escreva a fórmula estrutural do produto de adição do HCl ao acetileno. Bom, isso daí é uma parte da matéria que vocês estudaram com o Tiagão. Tiagão que deu essa parte de reações para vocês. Mas aqui não tem segredo, vocês vão lembrar da aula dele. Ó. Se você pegar o acetileno, que tem ligação π, e reagir com uma molécula qualquer, no caso o HCl, vai quebrar a π, o hidrogênio vai entrar num dos carbonos e o cloro no outro carbono. Tá? E aí forma esse composto. Veja que esse composto, que é o cloroeteno, também chamado cloreto de vinila ou vinilcloro, ele tem uma dupla entre carbonos. E é justamente a partir daqui que vem a letra B. Ó. Escreva a forma estrutural da unidade básica do polímero formado pelo cloreto de vinila, que é o PVC. Quando ele fala unidade básica, ele está falando do polímero que se forma mesmo, que é isso aqui, ó, semelhante a essa estrutura que foi dada no exercício. Tá? Como é que eu chego a essa resposta? Então, eu imagino essas moléculas aqui do cloroeteno reagindo entre si. Imagine que várias e várias moléculas dessas reagindo entre si vai quebrar a π, né, de cada uma delas, vai abrir uma valência para um carbono, vai abrir uma valência para o outro, os fragmentos vão se unindo. Você representa o polímero exatamente assim. Tá? Gente, todo polímero de adição comum, a história se repete. É exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês nessa questão e o que eu tinha explicado no anterior. Vai quebrar uma π, aí você põe uma valência no carbono da π, põe a outra valência no outro carbono da π, coloca o colchete ou parênteses e o Nzinho de fora. Beleza? Isso é polímero de adição. Para todo polímero de adição a gente faz assim. Pode ser adição comum, pode ser adição 4, pode ser copolímero, é tudo assim. Beleza? Lembrar que o PVC também é um plástico, viu, galera? Por que esse nome, ou melhor, essa sigla, PVC? Então eu coloquei aqui para vocês. O P é de poli, o V é de vinil e o C é de cloro. Tá? Lembra que o nome do polímero é igual ao nome do monômero precedido da partícula poli. Então eu poderia chamar também de policloroeteno, policloreto de vinila, tá? Mas a sigla PVC mesmo, ao pé da letra, quer dizer polivinilcloro. Vinil é esse grupo que eu estou passando o cursor aqui. Ó, tá? Essa cadeia carbônica, se tivesse uma valência livre aqui, ela seria chamada de vinil. Por isso que a gente poderia chamar isso aqui de vinilcloro. Tá? E aí, polimerizando o vinilcloro, vai dar o polivinilcloro, que é o PVC, que é aquele plástico usado para fazer tubulações. Todo mundo conhece, né? Fazer encanamento. Hoje eles usam também para fazer forro, né? De determinados locais. Por exemplo, as salas do Protágoras, elas são forradas com chapas de PVC. Tá? Não sei se vocês ainda se lembram, se repararam, mas são chapas de PVC. Certinho? Continuando, olha a questão 3, da FATEC, São Paulo. Olha. A estrutura de polímero Orlon, utilizado em materiais têxteis, pode ser representada pela seguinte forma. Olha de novo agora. Ó. Só que agora a gente não está vendo o monômero, a gente está vendo o polímero. Né? Observe que esse polímero ele tem uma unidade de repetição bem específica. Ó. Desse CH2 até esse CHCN, a gente percebe que essa estrutura vai se repetindo. Ó. Então, se eu passar o cursor aqui, depois passar o cursor aqui, vocês vão perceber que a gente vai dividir esse fragmento do polímero em 3 partículas exatamente iguais. Tá? A partir dessa estrutura, e sabendo que o Orlon é um polímero obtido por adição, então presta atenção na dica do exercício. Esse polímero que foi representado aqui na questão veio de adição, é porque o monômero que deu origem a ele tinha que ter ligação π. Né? Como aqui só tem simples, o monômero de partida com certeza tinha dupla. Quando no polímero sobrar dupla, é porque o monômero tinha tripla. Beleza? Então ficar atento a isso, tá? Lembra que quebra π, as demais ligações permanecem.
Então, pode-se concluir que o monômero que forma tal polímero é. Tá aqui a resposta para vocês. Ó. Veja que essa parte que eu quadriculei aqui, ó, né, que eu destaquei, é a unidade de repetição. Perceba que ela aparece aqui na sequência, depois ela aparece na outra sequência. Né? Então, eu tenho aqui um fragmento de 3 monômeros unidos. Eu poderia chamar de trímero. Tá? Trímero. Se fossem 2, seria dímero. Se fossem uma quantidade pequena, você pode chamar de oligômero. E se for o polímero inteiro, você chama de polímero. Tá? Então, lembrando que essa unidade aqui, galera, ó, é proveniente dessa estrutura que vocês estão vendo aqui. Ó. Então, imagine se eu quebro essa ligação, a valência livre que sobra aqui vai se juntar com essa valência livre do outro carbono e as duas juntas vão formar uma pia aqui de volta. Então, se a gente pegar o polímero e retornar para os monômeros, a gente faz exatamente o oposto do que a gente fez na reação direta. Se na reação de formação do polímero quebra a pi e abre as valências, se eu quiser voltar para o monômero, eu quebro as valências e refaço a pi de volta. Tá? Então, a pi aparece entre esses 2 carbonos aqui. Beleza? Então, a estrutura é essa. Ó. Que você poderia representar assim também, né? Veja que esse CN aqui, no polímero, ele é uma ramificação, mas no monômero não, né? Na verdade, essa cadeia aqui é uma cadeia normal, ó. Só que ela está escrito tortinha, né? Isso aqui é um composto chamado propenonitrila, tá? Também conhecido por cianeto de etenila ou cianeto de vinila. Se você voltar aqui, quando se trata de uma questão de alternativa, você vai marcar a letra E. Tá aqui. Beleza? Ó, a letra A você já descartaria de cara, porque ela não tem ligação pi. A letra C você também descartaria de cara, porque ela não tem pi, tá? Então, ficar esperto com isso daí também. Na hora de você resolver a questão, descartar algumas alternativas que você sabe que são absurdas e que não podem responder a questão. Certinho, galera? Vamos lá, continuando. Questão 4 agora. Parar um pouquinho aqui, que tem alguém no chat perguntando alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Por que não pode ser a D? Vamos voltar lá na D para vocês darem uma olhada. Ó. Por que não pode ser a D, gente? Porque na D, para começar, gente, essa letra D aqui ela nem existe. Quer ver? Dá uma olhada nela direito. Quantas ligações esse carbono aqui está fazendo? Só 3. Né? Isso aqui já está errado. Vamos supor que aqui fosse um CH3. Se a ligação π tivesse entre o carbono do meio da cadeia e esse CN, o que mudaria? Mudaria que na cadeia principal do polímero teria o CH2 e o CN. Quem iria ficar na forma de ramificação aqui seria o CH3, né? No caso aqui está escrito CH2, mas teria que ser um CH3. Tá? Lembra que a cadeia principal ela é formada pela sequência dos átomos de carbono que estavam ligados pela dupla. Tudo bem? Então não pode ser a letra D, porque se fosse a letra D, o CN estaria no lugar desse CH aqui. Certinho, galera? Beleza, então. Questão 4, ó, na questão da Unicamp, diz assim, ó, o fármaco havia sido destruído pela explosão e pelo fogo, o que porventura tivesse sobrado, a chuva levara embora. Para averiguar a possível troca do produto, Strondosa pegou vários pedaços dos restos das embalagens que continham o fármaco. Eram sacos de alumínio revestidos internamente por uma película de polímero. Ela notou que algumas amostras eram bastante flexíveis, outras nem tanto. No laboratório da empresa, colocou os diversos pedaços em diferentes frascos, adicionou uma dada solução contendo um reagente e esperou a dissolução do metal. Quando isso ocorreu, houve evolução de um gás. Com a dissolução do alumínio, o filme de plástico se soltou, permitindo à Strondosa fazer testes de identificação. Ela tinha a informação de que esse polímero devia ser polipropileno, que queima com gotejamento e produz uma fumaça branca. Além do polipropileno, encontrou poliestireno, que queima com produção de fumaça preta. Tudo isso reforçava a ideia da troca do fármaco ou de uma parte dele, ao menos incriminando o vigia. Letra A. Escreva a equação que representa a reação de dissolução do alumínio, admitindo um possível reagente utilizado por estrondose. Então, ó, relembrando que o enunciado é meio longo, lembre-se de que essa tal de estrondose aí achou um recipiente que era
de alumínio revestido de um polímero. E aí ela dissolveu o alumínio para sobrar só o polímero. Né? E segundo o que está escrito no texto, quando esse alumínio dissolveu, ele liberou gás. Então, que tipo de reação faz isso? Reação de metal com ácido, viu, gente? Quando você quer dissolver um metal, você tem que colocar esse metal na presença de um ácido. E aí, o que vai acontecer quando esse alumínio reagir com o ácido? Aqui eu sugeri ácido clorídrico, tá? Mas poderia ser qualquer outro ácido. Poderia ser ácido nítrico, ácido sulfúrico, de preferência um ácido forte, para a reação andar rápido, né? Então aqui vai ocorrer aquela famosa reação de simples troca. O alumínio vai deslocar o hidrogênio da fórmula do ácido e vai se ligar ao cloro desse ácido, formando um sal. E os átomos de hidrogênio que foram deslocados vão se unir uns aos outros para formar o gás, que inclusive foi citado no enunciado, né? Diz que evolui liberando esse gás. Tá certo? Então, essa letra A também não tem a ver com a nossa matéria, mas estou revisando com vocês, com certeza vocês viram isso com algum outro professor de química e algum colega. Tá? A reação de simples troca mais importante que a gente conhece é justamente essas que vocês estão vendo aí, metal com ácido. Se você ainda não sabia, por favor, dê um jeito de dar uma estudadinha nisso aí, tá? Chat. Por que não pode ser AD? Não, já foi. Alguém escreveu aqui carro? Eu estou dentro do carro. Então, vamos lá. É porque eu estou perto do posto de atendimento aqui, estou no meu horário de almoço, viu, gente? Não dá tempo de ir em casa, então eu estou fazendo aqui dentro do carro mesmo. Desculpa, fiquei muito confuso. Confuso com o quê? Tá, então vamos ver a letra B. Na letra B diz assim, ó, pode-se dizer que a diferença entre o poliestireno e o polipropileno na fórmula geral está na substituição do anel aromático por um radical metila. Foi exatamente o que eu mostrei para vocês na primeira questão de hoje, gente. Ó, essa aqui, ó. Esse bichinho é o poliestireno, que é o isopor, e quando a gente polimeriza o propileno, forma esse polímero que é o polipropileno. A nossa questão número 4 está falando desses dois polímeros, são dois plásticos. Só que o poliestireno é o isopor e o polipropileno é esse plástico mais duro que eu falei para vocês que é usado para fazer para-choque de carro, por exemplo. Tá? Bom, aí está escrito assim, ó, se o poliestireno pode ser representado por, essa é a representação do poliestireno, ó, CH2, CH, esse C6H5, gente, nada mais é do que o fenil, é o benzeno, tá? Qual é a representação do polipropileno? Então tá aqui a representação. Esse é o poliestireno, é o CH2, simples CH e o anel aromático. Essa é a unidade de repetição do polímero. Coloca isso entre colchetes ou parênteses e bota o Nzinho de fora. Tá? A diferença dele para o polipropileno é que no lugar do fenil você tem o metil. Olha. Ok? Lembrando que essas representações aqui, gente, são as representações dos polímeros, ou seja, dos produtos finais da reação. Se o cara tivesse pedido para a gente as fórmulas dos monômeros, seriam exatamente essas, só que com a dupla entre os dois carbonos aqui. Ó. Cada valência livre dessa daqui, na verdade, se juntaria uma com a outra para formar uma pia aqui, ó, formar a dupla. Tá? Então aqui teria a dupla e aqui também teria a dupla. Tudo bem? E aqui do lado eu coloquei a legendinha para vocês. Ó, o C6H5, quando você se deparar com ele por aí, lembra que nada mais é do que o benzeno. Tá? Quando aparecer C6H6, C6H5, C6H4, ou é o benzeno ou é algum derivado dele que está ligado a alguma coisa, acompanhando ele. Né? E essa é a representação mais simples que a gente faz quando a gente não quer desenhar o hexágono. Bom? Quem tinha me perguntado aqui no chat que ficou meio confuso, ficou confuso em relação a quê? Se quiser, pode fazer a pergunta no chat, quiser abrir o microfone e perguntar, pode perguntar. Tá, tô de boa, tô tranquilo aqui. Tá tudo bem então? Esclareceu? Então tá, dando continuidade. Vamos ver agora a questão 5. Olha lá. Essa já é da Unifesp, né? Universidade Federal do Estado de São Paulo. Os cientistas que preparam ou prepararam o terreno para o desenvolvimento dos polímeros orgânicos condutores foram laureados com o Prêmio Nobel de Química do ano 2000. Alguns desses polímeros podem apresentar condutibilidade elétrica comparável à dos metais.
O primeiro desses polímeros foi obtido oxidando-se um filme de transpoliacetileno com vapores de iodo. Desenhe um pedaço da estrutura do transpoliacetileno e assinale com um círculo no próprio desenho a unidade de repetição do polímero. Então vamos lá, presta atenção. Ó. Poliacetileno. Eu vou fazer um polímero com várias moléculas de acetileno. O acetileno é o etino, é essa molécula aqui. Ó. Como ela tem ligação tripla, tem pi, vai quebrar uma pi e aí vai abrir uma valência para cada carbono. Então, a representação do polímero será essa, CH dupla CH. Aí imagina outro pedacinho igual a esse ligado aqui do lado, outro ligado do lado e assim por diante. Então, você vai ter grupos CH, dupla CH se repetindo. Tá? E aí, quando quebra essa pi e sobra a dupla, a molécula passa a ter isomeria, mais precisamente isomeria geométrica, né, que vocês também estudaram com o Tiagão. Na isomeria geométrica, você tem que se lembrar de que o isômero pode ser cis e pode ser trans. No enunciado, o cara pediu para representar o trans, né, o transpoliacetileno. Então, vejam que eu tomei o cuidado aqui de colocar os hidrogênios de cada carbono da dupla de lados opostos, né, porque isso caracteriza o trans. Lembra que no cis, esses dois hidrogênios teriam que estar do mesmo lado do plano. No trans, eles têm que estar de lados opostos. Então, para poder mostrar isso para vocês, eu fiz aqui uma sequência de 4 monômeros unidos. Veja, eu até coloquei de cor diferente para você entender o que cada um, né, leva para o polímero quando um vai encaixando com o outro. Então, essa parte azul na pretinha, na azul na pretinha. Quer dizer, é a mesma estrutura, que é justamente genericamente o CH dupla CH, tá vendo? É assim que a gente tem que imaginar o polímero. Tá? E aqui está o círculo indicando a isomeria geométrica na forma trans, como ele pediu. Tudo bem? Se tivesse pedido cis-poliacetileno, você teria que fazer um desenho semelhante a esse, só que aí você colocaria os dois hidrogênios no mesmo lado do plano. Tá bom? Aí a molécula ia ficar assim, ó. C dupla C, o outro C dupla C embaixo, o outro C dupla C em cima, o outro C dupla C embaixo. Você vai zigue-zagueando ele para os dois hidrogênios ficarem sempre do mesmo lado do plano. Tá? Beleza aí, gente? Ah, um detalhe, uma informação que teve no texto que eu queria comentar com vocês. Quando é que um polímero é condutor de eletricidade? Exatamente quando ele tiver ligações duplas alternadas, igual vocês estão vendo aqui. Ó. Tá vendo que tem uma dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, assim vai. A gente chama de duplas conjugadas, tá? Quando elas estão alternadas por ligações simples. Todo polímero que tiver ligações duplas conjugadas será condutor. Aliás, não é todo polímero não, gente. É qualquer substância, na verdade. Tá? Se alguém perguntar para você assim, ó, entre grafite e diamante, qual dos dois conduz corrente elétrica? Só grafite. Qual o motivo? Qual que é a justificativa? Exatamente essa que eu acabei de dar para vocês. Grafite conduz corrente elétrica porque tem ligações duplas alternadas. Tá? Na grafite, a hibridização dos carbonos é sp2, enquanto que no diamante é sp3. No diamante nem teria como ter ligações duplas alternadas porque os carbonos são saturados. Beleza? Só que grafite não é polímero, viu, gente? Só para não fazer confusão nenhuma. Só fiz uma comparação aqui. Ok? Próxima questão da UERJ. Para suturar cortes cirúrgicos, são empregados fios constituídos por um polímero biodegradável denominado poliacrilamida. O monômero desse polímero pode ser obtido através da reação do ácido propenoico, também denominado ácido acrílico, com amônia por meio de um processo de aquecimento. Escreva as equações químicas completas correspondentes à obtenção do monômero e do polímero. Então, vamos lá. O polímero se chama acrilamida. Né? Então, ele vai ser produzido a partir da polimerização de moléculas de acrilamida. E, segundo o texto, essa acrilamida ela é produzida a partir da reação do ácido propenoico com amônia. Está escrito aqui, olha o propenóico. Olha a amônia aqui. Como o ácido propenóico tem caráter ácido e a amônia tem caráter básico, os dois vão reagir. A reação é assim, ó. O OH desse ácido junta com o hidrogênio da amônia para formar água e o NH2 que sobrou da amônia ocupa o lugar do OH.
Portanto, uma reação de substituição, né? Eu estou tirando o OH do ácido e colocando o NH2 no lugar. Tá? Observe que essa molécula aqui, gente, que foi produzida é justamente a tal da acrilamida. Vejam que tem uma ligação dupla entre carbonos aqui. Esse resto da cadeia, né, tirando aqui a parte onde tem a dupla, esse resto da cadeia vai ficar fazendo o papel de ramificação do polímero. Então, olha como eu reescrevi as moléculas aqui, ó, né, dando ênfase para a ligação dupla, que é onde tem a pi que vai ser quebrada. Então, vai quebrar essa pi, vai abrir uma valência para esse carbono da esquerda e uma para o da direita, tá vendo? E a parte que não tem a pi entre carbonos vai ficar como uma ramificação do polímero. Veja aqui. Bom? Essas linhas alaranjadas que vocês estão vendo aqui no slide são as valências livres decorrentes da quebra da ligação π entre os carbonos do monômero. Então, essa estrutura vai ligando uma na outra, ligando uma na outra, ligando uma na outra, até formar o polímero, que se chama poliacrilamida, que o pessoal usa para fazer os fiozinhos de sutura, né? Que é um material que depois o organismo reabsorve e você não precisa tirar o ponto, aquele ponto que você não precisa voltar mais no médico para poder remover. Ele vai caindo sozinho, né? O organismo vai hidrolisando esse material. Ok? Massa. Questão 7. Olha lá. Unicamp. Marcas esmaecidas. Gel feito de látex natural é a mais recente promessa para combater rugas. Um teste preliminar indicou uma redução de 80% das rugas na região da testa e dos olhos. Após quase um mês de uso diário de um gel anti-rugas feito de látex da seringueira. Esses dados são parte de uma reportagem sobre farmacologia divulgada na revista número 157. Letra A. O látex natural, a que se refere o texto, é uma dispersão coloidal de partículas de polímeros que, após coagulação, leva à formação da borracha natural. A partir da estrutura dos monômeros fornecidos no espaço de resposta, represente 2 polímeros do látex usando 4 monômeros em cada representação. Beleza. A molécula que estava representada no caderno de resposta, eu não coloquei no enunciado para vocês, mas eu coloquei na resposta, era essa aqui, gente. Essa molécula estava representada. Veja que agora a gente já tem um polímero diferente dos outros que a gente estudou nas questões anteriores. Observe que agora os monômeros têm 2 duplas. E essas duplas são alternadas, são conjugadas. Isso significa dizer que essas moléculas aqui, elas vão reagir por adição 1,4. A adição 1,4 é aquela assim, ó, quebra π. Aí, ó, essa que está aqui, eu estou mostrando com o cursor, ó, quebrou. A outra π salta para o meio da cadeia, deixando uma valência livre no carbono número 1 e outra valência livre no carbono número 4. Olha como é que a molécula fica depois da quebra de uma das ligações π. Dá uma olhada aqui onde eu estou passando o cursor. Ó. Ah, tinha 2 duplas, não tinha? Quebrou uma, abriu uma valência para esse carbono da ponta, a outra π saltou para o meio da cadeia e abriu uma valência no outro carbono da outra ponta. Foi justamente nessa ponta que ligou a molécula de novo, tá vendo? Veja que o fragmento se repete de novo. Ó, só que agora eu coloquei ele em preto, né? E assim sucessivamente. Então, como ele pediu para representar 4 moléculas unidas, veja que eu coloquei 4 fragmentos. Ó, tem um azul, tem um preto, um azul, um preto e assim vai. E aí pode ser que na hora da polimerização a molécula fique na posição cis, como vocês estão vendo no primeiro caso, ou na posição trans. Quer dizer, os grupos podem ficar para cima ou para baixo, porque quando a molécula vem para bater na outra, para reagir, nem sempre ela vem na mesma direção, né? Às vezes ela pode vir de cabeça para baixo, entre aspas, né? E vindo de ponta cabeça, daria monômeros diferentes. Tá? Então aqui ele pediu para eu escrever 2, eu coloquei esse e coloquei esse outro. E na letra B, pede para calcular a massa molar de um látex cuja cadeia polimérica, para efeito de cálculo, é constituída por 10.000 unidades do monômero. Então, veja bem. O monômero tem essa fórmula, C5H8. Se você pegar esse monômero aqui e contar, você vai ver que tem 5 carbonos e 8 hidrogênios. Cada monômero desse pesa 68. Como ele pediu um polímero com... Na verdade, ele pediu com 10.000 unidades, né, gente? Eu coloquei com 1.000 aqui, então vocês corrijam, por favor. Acrescente um 0 aqui, tá? Como o polímero tem 10.000 unidades, a massa do polímero vai ser 68, que é a massa do monômero, vezes 10.000. Acrescento outro 0 aqui também, tá? Então vai ficar 68 vezes 10.000, vai ficar 680.000. Aqui eu coloquei 68.000, tá? Por favor, faça essa correção para mim.
Na hora que eu fui resolver o exercício, eu devo ter lido rápido e achado que aqui era 1.000 unidades. Na verdade, 10.000. Certo? Então, qual a diferença desse polímero para os anteriores? Os polímeros das questões anteriores eram todos polímeros de adição comum, porque partia de monômeros que só tinham uma dupla ou uma tripla. Quando você partir de monômeros que tiver duas duplas alternadas, sempre vai ter essa reação de adição em 4. Tá? Outra diferença prática, os polímeros de adição comum são plásticos, enquanto que esses polímeros de adição 4 aqui são borrachas. Tanto é verdade que no texto estava falando do látex, né? Inclusive, até uma aplicação interessante. A pessoa passa aquele creme contendo látex no rosto, né? E o látex vai aumentando a capacidade da pele de resistir às rugas, né? Porque ele dá uma fixada na pele. Então, quando a pessoa sorri, por exemplo, faz expressão facial, a musculatura não contrai com toda aquela intensidade, porque a pele está mais esticada por causa do látex que você passou nela. E aí acaba marcando menos o rosto, dando menos rugas. Certo? Bom, aqui nós temos uma 8ª questão que diz assim, ó, empresa investe 30 milhões na ampliação de instalações em Feira de Santana para aumentar a produção de pneus radiais utilizados em carros de passeio e em caminhões direcionados para a indústria automobilística nacional e americana. A empresa utiliza malhas de fios de aço, lonas de poliéster e uma borracha sintética de buta-1,3-diene e estireno. Olha outro detalhe interessante aqui, ó. Como ele está fazendo uma borracha com 2 monômeros diferentes, isso aqui já é um copolímero. Tá? A borracha vulcanizada, de alta resistência ao atrito, para a fabricação dos pneus. Durante a vulcanização, a borracha é aquecida na presença de compostos de enxofre para formar ligações de enxofre entre as cadeias do polímero. De 5 a 8% de enxofre, a borracha é elástica e resistente. Então, aqui o cara está mostrando ó, a unidade da borracha e aqui vulcanizado. Olha os enxofres aqui interpostos entre as cadeias, né? Essa é uma questão de ABCDL, diz assim agora, a partir dessas informações é correto afirmar. Letra A, a borracha natural é um material imprestável para a fabricação de pneus, porque é muito dura e resistente à ação de oxigênio atmosférico. Essa letra A está errada, tá? A borracha natural, o látex, não dá para fazer pneu porque ela é muito mole, tá? E pouco resistente. Coloquei para vocês o comentário de cada letra aqui. Letra B. Os fios de aço, a lona de poliéster e a borracha sintética vulcanizada formam um compósito. Compósito é sinônimo de polímero, tá? Utilizado na fabricação de pneus. Isso aqui é verdadeiro, isso aqui está no próprio texto, né? Letra C. O número crescente de ligações de enxofre na estrutura química da borracha sintética torna-a cada vez mais elástica e resistente. Na verdade, quando você vulcaniza a borracha, ela realmente fica mais resistente, só que ela vai perdendo elasticidade. Tá? Então, a elasticidade vai diminuindo. A borracha vai ficando mais dura, mais seca. Por isso que a gente não pode usar enxofre demais, senão a gente perde a elasticidade da borracha toda. Olha a letra D. A borracha sintética vulcanizada com 30% de enxofre é muito elástica e pouco resistente. Justamente o contrário. Ela é pouco elástica e muito resistente. Quanto mais enxofre você coloca, menor fica a elasticidade e mais resistente fica essa borracha ao atrito. Tá? E por último, está dizendo que a borracha sintética vulcanizada é um polímero linear. Isso também está falso. Você viu aqui na figura. Né? O polímero ele era só essa estrutura. A partir do momento que você vulcaniza, você cria ligações de enxofre entre essas moléculas e o polímero passa a ter uma característica reticular. Ele fica parecendo uma rede. Tá? E essas ligações cruzadas de enxofre é que vão dar toda a resistência que essa borracha apresenta ao atrito. Tá legal? Gente, nós já estamos em cima da hora. Tem mais 2 exercíciozinhos aqui, eles estão resolvidos para vocês, tá? Depois vocês deem uma olhadinha lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, na próxima aula a gente faz com vocês. Tá legal? Alguma pergunta, alguma dúvida de alguém aí? Não? Tudo certo? Então, valeu, moçada. Obrigado a vocês pela paciência aí de hoje de novo, né? Obrigado pela presença de vocês aí. Espero ter podido ajudar de alguma forma, tá? Grande abraço para vocês, tá? Boa semana. Semana que vem a gente volta para nossa última aulinha antes do período de férias. Beleza? Espero vocês aqui, tá bom?
Beijo, gente. Tchau, tchau.